A minha filha está aqui banhando, então se eu preciso água, você vai saber que minha filha está aqui. Se eu sair rapidinho, vocês podem continuar lavando a conversa e a gente vai estar interagindo aqui. Antes de começar, queria orar. Eu queria chamar o irmão Jairo para abrir esse momento de oração, para que nós possamos dar início aqui nesse momento. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de eterna bondade, neste momento adentramos em Tua presença, Deus querido, para te agradecer pelo dia, primeiramente, Deus amado, que Tu nos deste, pelo ar que estamos respirando, pelo fôlego de vida, meu Pai. Perdoa as nossas ofensas, nossas falhas que tivemos cometido durante esse dia, que não foi do Teu agrado. Vem nos perdoar dos altos céus. Te agradecemos também pelo alimento e pelo calçado. Que não venha faltar, Deus amado, pão costumeiro em nossas mesas, mas que possa ter todos os dias em nome de Jesus. Deus, neste momento, quero te apresentar esta aula, início de aula, mais uma vez. Deus amado, estamos iniciando mais uma etapa, mais um início de aula, com um novo tema, Deus amado, muito importante. Nós te agradecemos pela vida do missionário, do qual, juntamente com o teu filho, o diretor, Deus amado, irmão Denis, propuseram, Deus amado, em compartilhar para cada um de nós. Que venhamos aprender, que venhamos, assim, estar com a mente aberta, Deus amado, para aprender mais sobre a obra missionária, sobre fazer missões, Deus amado, e principalmente sobre te servir fazendo a tua obra, meu Deus. Deus abençoa o Denis, o professor e cada aluno aqui presente. Nos enche da tua graça, nos enche da tua unção a cada dia, meu Pai. E que venhamos desenvolver e fazer o teu ID. Que venhamos, Deus amado, obedecer as tuas ordens e pregar o evangelho a toda criatura. E assim, meu Pai, que venhamos estar empenhado, enquanto há tempo, que possamos ouvir e atender o clamor dos que precisam, dos que estão clamando por misericórdia, por salvação e querendo aprender a tua palavra, querendo saber de ti, meu Pai. Fica conosco, Deus amado, do início ao fim desta aula. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Jairo. Neste momento, a gente queria tirar um tempo para conhecer cada um de vocês. Eu queria que vocês pudessem se apresentar em 30 segundos. A cidade que você mora, o que você faz, o nome da sua cidade, ou sua igreja, para a gente ter esse momento de intercâmbio. Será muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho como uma comunidade online. Eu não gosto de apontar dedo, mas se vocês quiserem colocar a mãozinha, e a gente vai atendendo em ordem de quem coloca primeiro a mãozinha. Lá embaixo você tem a mãozinha, ela aparece assim na tela, aí no lado nós temos como ver quem é o próximo para poder se apresentar. Alguém levantou a mão, quem é? Pode, vamos lá. Pode se apresentar para a gente conhecer vocês. Elisana, fica à vontade. Boa noite, graça e paz. Sou a irmã Elisana, sou do Rio de Janeiro, faço parte da AMIPA, uma associação missionária Pescadores de Almas. Sou coordenadora, somos coordenadores e diretores do projeto indígena aqui, onde nós temos treinamento e capacitação com os indígenas no Brasil, no Peru e na Colômbia. E não só aqui, que a gente tem os indígenas aqui em base, no Rio, né, mas nós fazemos capacitações lá nas aldeias. Hoje já temos obreiros indígenas como missionários, como pastores já trabalhando. Então, assim, eu e meu esposo, né, que ele é indígena,
que é o Manuel Kawashi, Kokama, e juntos nós estamos fazendo essa obra, né? E nós agradecemos a Deus porque é um privilégio quando Deus nos chama, Deus nos capacita para exercer um ministério de excelência, né? Eu agradeço aí estar com o Denis, né, que é a Escola Atos, porque é onde que a gente está até, Denis, as pessoas que estão se envolvendo com o projeto, a gente está colocando nesse link aí junto com a Atos para poder estar se aperfeiçoando, né, se preparando junto para estar com a gente, né, na obra aí. E é isso. Amém. Ninguém mais levantou a mão, mas próximo para falar. Vamos passando rápido, falando rápido, porque nós temos bastante chão para cobrir aqui. Vamos adiantando. Isso. Vamos lá, irmão Jário. Graças a Deus a todos mais uma vez. Eu me chamo Jairo. Eu atualmente estou morando aqui na cidade de Santana, um município do Maranhão, mas sou de São Luís. Trabalhei um ano, juntamente com a minha família, com os indígenas Guajajaras, ali na reserva Canabrava. Semana passada a gente esteve com eles lá, graças a Deus, foi uma benção. Nós estamos aqui dando um suporte na Igreja Batista, aqui de Santana do Maranhão. E para mim é uma satisfação imensa ter participado, ter conhecido a Escola Atos desde o ano passado, e estamos juntos de lá até agora, e vamos continuar juntos até quando Deus quiser, em nome de Jesus. Um prazer estar com todos vocês, conhecendo mais uma partícula, né, da família de Deus. Gabriel, pode falar. Primeiramente, boa noite, né? Com a paz do Senhor, a todos, cada um dos irmãos que estão aqui. Estou muito feliz por estar participando com vocês, né? Através do missionário Kawashi, aí, do Manuel, que eu entrei a participar, né? Eu sou o Gabriel, da etnia Kokama, sou da Tríplice Fronteira da Amazônia, e eu estou hoje aqui estudando, né, no projeto indígena, a MIPA, no Rio de Janeiro. Eu sou um dos estudantes do projeto indígena, né? E estou muito feliz por participar aqui. Agradeço a Deus por estar junto com vocês aqui, tendo esta oportunidade, né, de aprender mais sobre a cultura daqui, de cada um das etnias, né? Fica todo com Deus, tá bom? Era só isso. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Próximo. Marcos, fique à vontade. Todos podem levantar a mão, eu vou te chamando por nome. Fique à vontade, Marcos, pode falar. Não dá para ouvir, tá em mudo o seu microfone. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Marcos, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Nova Jerusalém, aqui no Rio de Janeiro, né, Duque de Caxias. Entrei de missões, na verdade, minha vida sempre foi muito relacionada à música e ao estudo de teologia, e como eu estava falando para o Denis anteriormente, eu fui engolido por missões, acabei sendo apaixonado por essa área e por essa visão. Antigamente eu tinha um ensinamento de missões que era muito técnico, né, por conta da teologia. Se alguém me perguntasse o que era missões, eu sabia apontar de forma técnica. Hoje eu começo a sair um pouco da teoria e ver missões na prática. E é um campo que me apaixonou, e acho que até é um casamento pelo resto da vida aí. Então é uma satisfação estar aí com vocês e aprendendo aí, junto com vocês. Valeu. Obrigado, Marcos. Muito bom conhecer você. Próximo. Manuel, fique à vontade.
Graças e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuel, né? Eu sou da etnia Cocano, lá da tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. Eu sou lá da aldeia Guanabara 2, mas atualmente eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, né, juntamente com minha esposa, aqui na liderança do projeto indígena, AMIPA, e eu sou uma pessoa que tem ouvido a voz de Deus e tenho tentado obedecer com respeito à evangelização dos indígenas. Então, na minha região lá tem várias tribos e Deus tem nos permitido, né, chegar em alguma dessas tribos. E eu estou aqui com o intuito de aperfeiçoar o meu conhecimento com respeito ao Evangelho e à propagação do Reino de Deus. E eu estou grato por ter tido essa oportunidade, né, de conhecermos a Escola Ato, e eu creio que vai ser de ajuda, né, e juntos vamos somar para o Reino de Deus. Obrigado. Amém. Obrigado a você. Alan, fica à vontade. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar aí com vocês, por conhecer meus irmãos. Para mim conhece, meu nome é Hali, sou indígena Marubo, estou aqui no Rio de Janeiro, estou estudando. Muito obrigado, mais uma vez, te agradeço. Muito bom. Obrigado a você. Próximo. Damiana, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Damiana, Teresina, Piauí, sou da Igreja Brasil para Cristo. Eu estou aqui, é bom conhecer cada um de vocês. No momento eu entrei aqui no grupo para trabalhar, conhecer mais sobre missões e repassar para a criança, que eu sou líder de criança, e desde criança já temos que trabalhar, né? Esse missão na vida das crianças para entender e conhecer. Amém. Muito bom. Estamos felizes com a sua presença aqui. Alisson, fica à vontade. Seu microfone está desligado. Tem que ligar. Desculpa. Meu nome é Ravlisson, né? E sou jovem ainda. Tenho 23 anos e o meu sonho era para ter pregado o evangelho em outra aldeia, né? Conhecer outra etnia, pregar. E nesse momento aconteceu mesmo esse sonho, né? Realizei e também muito bom. E já participei do curto com o Denis, né? E já estou morando aqui agora no aldeia São José Cricati, que eu casei aqui e já vou morar aqui agora. E é isso. Muito bom. São José Cricati é a aldeia que eu morei. Minha esposa. Agora ele está morando lá também. Próximo. Alguém não se apresentou ainda? Johnson, você já se apresentou? Gabriel se apresentou já? Eu perdi conta aqui, desculpa. Então, tá bom de minha cabeça. Tá? Bom, Johnson, você pode se apresentar? O microfone está desligado. Graças a Deus, Jenny. Estou aqui mais uma vez na cozinha aqui, né? E é um prazer estar junto com vocês, poder aprender juntamente aí com a missionária Elisana, os irmãos do Projeto Indígena, buscando conhecimento, aprender juntamente com o Denis, Escola Atos, Nação Curumim, e tem sido uma honra poder estar juntamente com os irmãos aqui, buscando conhecimento. Amém, obrigado. Wallace, você pode se apresentar? Você está no momento que não tem muito barulho ou você quer se apresentar mais tarde?
Daqui a pouco eu me apresento. Eu estou Tá fazendo bom. os pagamentos aqui, na fila. Já volto aí. Quem quiser mandar o Pix para me pagar aqui no supermercado, estão recebendo. Valeu, tchau, tchau. Compra um carne pra nós, fazer um churrasco, rapaz. Já que você tá lá, traz um carne pra nós. Comprando aqui um sabão homo aí para tu me ajudar a lavar minhas calças, minha roupa. O que foi? Foi. Então vamos lá, gente. Queria dar uma pequena apresentação aqui. E o que nós vamos fazer nessa aula é mais uma interação e bate-papo com vocês. Meu nome é Denis, eu nasci aqui no Brasil. Meu pai nasceu aqui no Brasil, mas os pais deles vieram para o Brasil em 1952. O trabalho deles na época, com missão Novas Tribos, era buscar e fazer contato e facilitar a entrada dos missionários para poder começar no trabalho de tradução. Tive o privilégio para morar na aldeia São José, que cresci minha vida toda, até meus 27 anos. E dentro desses 27 anos, 5 anos foi junto com minha esposa e nós vimos uma transição da direção do trabalho direcionado para uma liderança local. Então, o trabalho com os povos indígenas é de longo prazo e sou muito grato para poder testemunhar essa transição. Não foi fácil porque por muitos anos você é meio você fica dependente dos missionários. Então, quando os missionários saem, fica aquela baque, de uma certa forma. Então, para a igreja local pedir para meus pais derem supervisão nas aldeias debaixo da cobertura da igreja, surgiu a oportunidade para eu poder assumir dentro da aldeia como um obreiro missionário para poder ver essa mudança. Então, tudo aconteceu de uma forma que não esperava e tudo debaixo da direção de Deus. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Hoje moro em Peretriz, sou da Igreja Nova Aliança e Wallace é da Igreja Assembleia de Deus, como vocês ouviram. E nosso treinamento iniciou com o treinamento Ação por Mim, que é um trabalho com as crianças indígenas. Ela nasceu com o objetivo porque os nossos voluntários é muito espalhado em muitos lugares. Nós tentamos fazer treinamento local, mas era muito caro e ainda trazer um professor para cá fica mais caro ainda. Então, durante a pandemia, iniciou a ideia da escola Atos online e desde então a gente vem desenvolvendo outros treinamentos para que a gente pudesse alcançar outras áreas, alcançar mais pessoas para desenvolver um trabalho para os povos não alcançados, mas através da associação, especificamente nosso desejo é os povos indígenas. Consciência Missionária começou há alguns anos e a gente faz uma mobilização e aproveita os missionários que estão passando por aqui e a gente marca encontros nas outras igrejas para que eles pudessem ouvir o relato dos missionários. E foi um tempo muito gratificante, veio muitos missionários naquele tempo para cá. E Wallace é o idealizador dessa ideia, consciência missionária. E, sabe, há 12 anos, temos uma filha de 3 anos e mora em Peretriz no momento e a gente está desenvolvendo esse trabalho junto com minha família nessa área que Deus nos concedeu. Todo mundo conseguiu assistir pelo menos os primeiros 4 vídeos da plataforma? Todo mundo está dando um sinal bom aí. Todo mundo. Muito bom. Eu queria falar um pouco, eu queria ouvir de vocês, o que vocês entenderam, o que você ouviu, o que destacou. O primeiro vídeo era introdução, o segundo vídeo era sobre a organização em cronograma, e o terceiro vídeo era sobre preparar as equipes, e o quarto vídeo era sobre preparar as apresentações. Você já fez algum tipo de trabalho nesse sentido? Vocês já tiveram experiência? Eu queria ouvir de vocês. Você já fez alguma apresentação numa igreja?
de alguma forma? Eu achei muito interessante todas as aulas e a primeira me chamou bastante atenção porque foi como se estivesse contando a minha vida, né? Mas a minha história, né? Baseado mais ou menos. E achei muito interessante todas as aulas, né? Eu já tive uma experiência assim de uma apresentação porque é como se fosse um jogral, né? Como se fosse tipo um jogral essa apresentação, onde os participantes, as personagens, elas se caracterizam, né, com o povo que ela se identifica e vai falar sobre aquele povo, né, e o que eles precisam para ser alcançado por Cristo. Eu já ainda não participei, mas já presenciei, né, mais ou menos assim. E é muito importante, achei muito legal, porque hoje em dia as igrejas não estão mais nem fazendo mais esse tipo de apresentação. Que antigamente, quando se fazia a campanha missionária, havia um empenho dos jovens, da igreja, a fazer um trabalho realmente voltado para a missão, onde pesquisavam, dos povos não alcançados. Hoje a gente quase não vê, né? Então, eu creio que esse curso, né, vem para resgatar, né, novamente essa história e essa forma de conscientização, né, nas igrejas. Muito importante mesmo. Bom, eu achei interessante, né, o curso, porque ele mobiliza, né, e dá, por exemplo, a oportunidade das igrejas, independentemente das denominações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, de ele se envolver verdadeiramente com missões. Então, a gente sempre participa de alguns cultos de missões e o que a gente tem percebido nessas igrejas é que, às vezes, eles realizam um culto de missões, mas muitas das vezes não tem o sentido, né? Tipo assim, essas igrejas, muitas vezes, eles não têm nenhum missionário no campo trabalhando e muitas das vezes eles não têm noção de o que é missão. Mas a gente está aprendendo, por exemplo, que essa responsabilidade é da igreja, né? Toda a igreja deveria ser missionária, ela teria que ter essa visão. E, lamentavelmente, hoje a gente precisa passar por esses cursos, né, para que eles possam entender a verdadeira chamada de Deus, né, de Cristo. Por exemplo, quando ele fala lá em Atos, quer dizer, lá em Mateus, né, 28, que nós precisamos ir pregar o evangelho, batizando, né, e discipulando. E eu achei muito interessante também a fala com respeito que eles pensam, por exemplo, quando você diz que você é um missionário, eles veem você como um coitado, né? Coitadinho, tá lá sofrendo, trabalhando no meio dos indígenas. Então eles têm uma visão errada daquilo. Mas é um privilégio servir a Deus. Você está fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer. Então, essas aulas, ela é muito interessante e é muito importante, né, para que haja um envolvimento mesmo, real, verdadeiro, com respeito ao trabalho missionário, né, nas aldeias, ou o trabalho missionário transcultural, né, já seja em outro país, nas igrejas perseguidas. Então, é um privilégio. Hoje eu entendo, por exemplo, faz 6 anos, né, vai fazer 6 anos que eu estou integralmente envolvido mesmo com missões. Eu entendi, pessoalmente, desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu sempre tive aquele desejo, aquela vontade de compartilhar aquele impacto que Deus fez na minha vida com outras pessoas. E eu tenho feito isso primeiramente na minha família, né? E hoje eu posso dizer que Deus tem me permitido chegar em outras aldeias que eu não pensava ir. Por exemplo, no Chavante,
Eu nunca imaginei que ia ir lá, que é lá no Mato Grosso, né? E eu lá no Amazonas. Eu nunca pensei isso, mas aí Deus é um Deus missionário, né? E aí a visão de Deus é que o evangelho seja alcançado nessas tribos, no caso que a gente trabalha especificamente. Nós estamos sentados numa roda aqui. Eu quero que vocês imaginem. Nós estamos numa comunidade, todo mundo numa roda. Fique à vontade, vamos conversando aqui. Quando alguém terminar, o próximo pode falar, não tem problema. Pode falar, Elisana. Elisana, Isso. Então, eu vi lá nos vídeos, né, o William falando, né, William, né? Wallace. Wallace, desculpa. Isso. Ele estava falando sobre quando vai à igreja, né, para passar uma conscientização à igreja, né? Então, assim, a gente tem... Eu já venho há muitos anos, venho mais ou menos aí uns 15 anos, fazendo conscientização missionária, e aqui no Rio de Janeiro, já fui para Brasília, Goiânia, e a gente vê uma igreja, não são todas, não quero colocar todas, né, mas a maioria que a gente tem visto é bem longe daquilo que seria uma igreja missionária, né? A gente vê uma igreja fazendo cultos sem o propósito, para aquele culto, para quê, né, como o Kawash falou, e a oferta direcionada do culto de missões, da conscientização, ir para outro lugar sem ser para o missionário que está no campo. Uma vez eu preguei numa igreja que eu tinha orado a Deus e a gente estava numa situação com mais ou menos 8 indígenas estudando no Rio de Janeiro, né? E aí eu tinha que cobrir até a parte financeira, e eu orei a Deus e nós fomos para essa conscientização. E aquele pastor pegou o microfone depois da conscientização, e ele disse assim: irmãos, eu tenho que confessar uma coisa, eu ia pegar essa oferta e ia colocar em janela da igreja, mas Deus falou para mim não pegar esse dinheiro, porque eu tinha que passar para os irmãos que estão fazendo a obra missionária. Então eu falei assim: Senhor, como está a consciência das lideranças? E eu tenho muitos testemunhos. Então, assim, a igreja ela precisa entender o papel de missões, né? Ela precisa preparar bem o promotor de missões que vai promover, que vai falar sobre a conscientização missionária, porque, assim, eu já vi também pessoas que não são preparadas para falar sobre um trabalho, uma consciência missionária, que ela praticamente traz uma lamentação do campo missionário. E aí as pessoas ficam chorando no momento do culto, aquela coisa toda, e aí traz a emoção, mas não traz a razão, e a igreja, naquele momento, como se fosse algo assim, que saiu da porta para fora, todo mundo esqueceu. E consciência missionária é algo mais profundo, né? Você conscientizar, você informar, você ensinar a igreja realmente o papel dela, né? E mostrando ao campo, né, a realidade, né? Hoje assim, né? E eu fui ensinada, né? Na época eu fui buscar os recursos para me poder, recursos pedagógicos de tudo, de ensino, para poder passar para a igreja realmente uma consciência missionária, porque até então foi quando me ensinaram uma consciência missionária, mostrar o lado ruim de todo o campo missionário. E eu comecei a fazer indagações de mim, eu falei: Senhor, eu só estou passando coisas que me ensinaram que realmente a igreja olha as crianças daquela forma e coisas assim que não tem nada a ver. E eu falei: não, isso tudo está errado, a forma como nos ensinaram. Então,
eu vejo também por esse lado, que a igreja precisa estar preparada para isso, preparar alguém bem mesmo, ou chamar alguém preparado, né, para poder conscientizar a igreja. E graças a Deus, e todas essas igrejas que nós estamos passando, algumas realmente deram um pontapé inicial aí no trabalho missionário. Algumas não, eles não quiseram ir adiante, mas graças a Deus muitas têm aí exercido, né? E a gente tem, onde temos passado, a gente tem conscientizado essas igrejas, irmãos, pessoas que vêm chorando, dizendo assim, louvamos a Deus porque nossos olhos abriram. E muitas pessoas estão assim, né? Não sabe realmente quem é o missionário, mostra o missionário, mas eu preciso ter contato com esse missionário. Muitas igrejas falaram isso para mim, eu preciso ter contato com esses missionários. A gente não sabe a realidade, passam para nós uma coisa, às vezes, que não tem nada a ver, irmã. Então, assim, eu vejo por esse lado, sim, né? Pessoas preparadas para falar, né, sobre uma conscientização, e a igreja também abrir esse espaço para preparar alguém também dela para conscientizar. E é isso. Muito bom. Até deu umas ideias. Vamos fazer treinamento para promotores, treinamento para a igreja, treinamento para o pastor. Brincadeira. Próximo, Johnson, fica à vontade. Irmão Johnson, você está aí? Se nós... Agora sim. Tá Está bom. me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, uma coisa que eu venho observando, né, em relação à conscientização missionária ao longo dos anos, as igrejas convidam, né, os missionários, às vezes, para poder fazer uma conscientização missionária, e um dos problemas é o pouco tempo que, às vezes, resta para o missionário falar, né? Que, às vezes, o culto canta, dá oportunidade para um grupo, para outro, e é o pouco tempo que resta para o missionário poder apresentar o trabalho, passar vídeo, às vezes tem que pregar ainda, né? Eles não entendem muito bem uma conscientização missionária, um trabalho que de um congresso de missões, às vezes, ou de um culto de missões, ou uma conscientização missionária, mas não é tratado o assunto em relação à necessidade do campo, os desafios, né, da obra missionária, em relação a recursos, nada disso às vezes é falado. E uma preocupação maior é que, na maioria das igrejas que eu passei, você sempre observa que a igreja está muito bem ornamentada em relação a missões. Só que missões relacionadas à África, à Índia, a Paquistão, coloca todas as bandeiras, né, de países lá fora, mas a gente não vê nada sobre a janela verde, sobre o povo indígena aqui no Brasil. Você nunca vê nada assim em relação ao campo missionário dentro do Brasil, em relação a esses povos não alcançados, né, que precisam ouvir falar de Jesus. A gente vê até alguma coisa escrito, né, discriminando em relação a países lá fora, mas, né, não vê o nome de uma etnia indígena, né, ou algo sobre uma etnia indígena, daquilo que nós precisamos alcançar ainda. Então, é isso que eu venho observando. Nunca em nenhuma conscientização missionária que você chega, você não vê, né, a bandeira de um povo, você não vê a voz de um povo, você não vê nada sobre as etnias indígenas. Então, é isso que eu venho trazendo para os irmãos. Muito bom. Mais alguém quer acrescentar ou falar alguma coisa? Senão a gente vai entrar em outra fase da nossa aula junto.
que aprendeu, o que foi uma bênção, o que destacou nas aulas. Pode falar, Marco. Fica à vontade. Eu coloquei a mão, depois eu tirei a mão, porque você falou que ia entrar na aula, e a aula realmente é mais interessante. Mas aí eu como um marinheiro aí de primeira viagem, aí, de tanta gente boa que está aí na lida aí, como a nossa irmã Elisana, Kawashi, o nosso pastor Johnson. E, tipo assim, eu me sinto como a primeira série da Missões, né? Porque tudo que eles falaram, eu olho para mim e eu me vejo nisso, né? Antigamente, eu achava que se eu vou ali na rua e eu vou fazer um serviço comunitário, levar uma quentinha ou levar um cobertor para alguém, isso é missões. Não que isso não seja importante, né? Isso é importante, esse serviço social é importante, mas eu aprendi algo interessante, que tanto a irmã Elisana quanto o nosso irmão Kawashi e o nosso pastor Johnson me ensinou que missões ela tem a ver com o tempo. E a igreja às vezes não entende esse tempo. Esse tempo de maturação, né? A igreja parece que quer ver um negócio logo, quer ver um negócio já. E, na verdade, missões é aquela semente que você joga no campo e, às vezes, você não vai ver a árvore, mas ela está ali, está plantada, e você só vai saber que alguém está se alimentando daquela árvore um dia, ou talvez você nem saiba, mas que você foi ali, você lançou, você cuidou, e Deus te chamou para outro local. E então essa parte de missões que eu não entendia e que hoje agora eu venho entender, eu estou tentando passar isso para a igreja onde eu estou, que não é uma coisa que a gente vai ver agora, mas é algo que é gradativo, é crescendo, é devagar. Às vezes você vai passando por desafios e desafios até chegar a um local que você diga, não, realmente no caminho é esse. Na verdade, eu estou aqui com um caderno aqui, eu acho que eu vou ter que virar umas folhas daqui, porque eu tenho aprendido muito com todas as falas de vocês. Muito bom. Uma coisa que eu vi recente é que o problema hoje, como você é teólogo, né? O problema de hoje é ter um grande divórcio de missiologia e teologia, ter uma grande separação dos dois. Então, como você falou, você casou com missões para a vida. Eu acho que nós temos que casar teologia e missiologia para que elas pudessem caminhar juntos com mãos dadas. Eu vejo missões como missão é a semente e a igreja é a árvore. Então, a ideia de missões é plantar a igreja para que ela se torne uma árvore, e essa árvore, no futuro, vai se tornar, produzir semente que, por si mesmo, vai produzir mais árvore. Então, esse conceito muito importante também nesse diálogo. Mas alguém tem uma coisa para falar? Olha, o nosso diretor chegou. Agora tá em casa. E aí, o churrasco tá pronto, Wallace? Já tá pronto para fazer o fogo? Churrasco aqui, o negócio agora é guardar as compras, né, rapaz? A mulher aqui quer me escravizar. Essas mulheres querem escravizar a gente. É sim. Quer fazer a gente carregar sacola do supermercado. Ai, meu pai. Mas se você tivesse indígena, você vai estar carregando a arma e... Então, a diferença é só o contexto. Tá certo. Toma aqui. Qualquer coisa é só chamar aí. Estamos conversando. Se tiver alguma coisa para complementar, pode falar. Ou se mais alguém quiser complementar alguma coisa, estamos aqui para ouvir. Bem, então vou falar um pouquinho. Vou me apresentar, o Wallace Batalha, sou missionário de base da SEMAD, Secretaria de Missão da Assembleia de Deus Imperatriz. E a Assembleia de Deus Imperatriz hoje tem 500 missionários no campo, e a gente trabalha capacitando missionários também, e
capacitando promotor de missões, mobilização missionária, essas coisas. Deus colocou no nosso coração a começar um movimento aqui na cidade que pudesse interagir com todas as denominações, porque a gente vê que muitas denominações, existe uma barreira muito grande entre elas de união em prol de uma visão, que é alcançar somente a prioridade que eu creio que seja, que deva ser, que são os povos não alcançados, os PNA, né? E então Deus nos deu colocou no nosso coração essa ideia, que é o Consciência Missionária, que é o movimento Consciência Missionária, onde tem essa dinâmica, né, de tentar conversar com várias denominações diferentes e assim fazer com que essas denominações, essas igrejas, possam enxergar através do olhar de misericórdia também de Deus, a prioridade que eu creio dessa última hora, que são os povos não alcançados. Todo mundo sabe, vocês devem saber que no mundo todo existe 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem, não ouviram falar de Jesus, inclusive aqui no Brasil também. E a missão que o Senhor nos deu para a igreja foi fazer a obra missionária tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, enquanto faz aqui, faz ali, enquanto faz lá, faz aqui. Então a igreja não pode parar fazendo só em um local, depois esperar para fazer em outro local, não. Tem pessoas suficientes para fazer em todos os locais ao mesmo tempo, mas infelizmente não está sendo assim. E a ideia do Consciência Missionária é trazer a visão da igreja, fazer com que a igreja tenha um coração misericordioso e cheio de compaixão e de íntima compaixão para com os povos não alcançados, aqueles que nunca, talvez na sua vida, irão ouvir um dia a palavra, né, o ressoar do nome de Jesus Cristo, né? E a gente descobre isso até mesmo na palavra, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar o Pai Nosso, né? Quando os seus discípulos pedem para ele ensinar e orar o Pai Nosso, ele coloca missões ali logo como prioridade, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Ele coloca mais a prioridade de missões até mais do que o próprio alimento. Depois que ele diz, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, outra parte, Jesus até diz, em outra parte, até Jesus fala, os seus discípulos chegam com comida, ele quer se alimentar, mas ele diz assim, a minha comida é cumprir a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade daquele que me enviou, essa é a minha comida, eu tenho uma fome e essa é a minha comida, que vai alimentar a minha fome. Então, é tão prioridade, é tão urgente, que o próprio Jesus nos ensina, que não tem mais nada urgente para que a igreja venha fazer do que cumprir o ID, fazer missões, levar o evangelho, proclamar o reino, falar às pessoas que Jesus está voltando. A nossa missão não é salvar ninguém. Jesus não nos deu essa missão de salvar ninguém. A nossa missão é pregar o evangelho. A missão do Espírito Santo é convencer o pecador e salvar o pecador. Só que a gente nem isso está fazendo. Infelizmente, ou então até mesmo enviando missionários para onde já existem muitos outros missionários. Tanto, às vezes, porque não tem missionários preparados, capacitados, para ir em outra etnia, para ir em outros povos, né, porque não procuram se capacitar, e também porque falta essa mobilização. Então, consciência missionária é uma coisa simples que toca as pessoas naquilo que elas não sabem, que é o conhecimento de saber que existem ainda pessoas e que essas pessoas elas precisam ouvir um dia falar de Jesus e que nós estamos obedecendo uma ordem do Senhor quando ele disse assim, rogai, o versículo, vamos dizer assim, chave do consciência missionária, né? Lucas 10:2, rogai ao Senhor da Seara para que envie, rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores à sua Seara, porque a Seara é grande, a Seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores.
Então, quando a gente ora, quando a gente intercede, quando a gente pede para o Senhor, a gente crê que Ele vai fazer o movimento, vai trazer um avivamento, vai fazer com que pessoas se convertam, vai fazer com que pessoas ardam por missões, vai fazer com que pessoas nasçam nos seus corações vocação missionária, porque a gente sabe muito bem que existem muitos que gostam de, querem, amam fazer missões, mas pouquíssimos são os vocacionados verdadeiramente. E esses vocacionados, eles precisam serem lapidados, recrutados, capacitados, investidos nas suas vidas e enviados. Então, a nossa missão é essa, é despertar a igreja para isso, porque nós queremos que quando a igreja é despertada para essa prioridade, algo acontece naquela igreja. Então, nós estamos aqui, damos essas aulas para vocês, com a intenção de vocês serem realmente, vamos dizer assim, a palavra que hoje muito é conhecida no mundo político, né? Mas a gente pode usar aqui, mas de outra forma, ser militante mesmo missionário, ser militante mesmo da causa missionária, de realmente ser militante da causa dos povos não alcançados, alertar a igreja que ela precisa cumprir a missão do Senhor, senão ela vai pagar um alto preço. Eu vi até uma irmã falando aí, eu acho que foi uma irmã antes, né, da MIPA, sobre a oferta missionária, né, alguns pastores que não têm essa visão. E ela está certa mesmo. O dinheiro de missão, se o dinheiro da igreja é sagrado, eu vi isso de um grande pastor que prega sobre missões para nós, ele nos dando aula. Ele disse que se o dinheiro da igreja é sagrado, o dinheiro de missões é 2 vezes mais sagrado. É a menina dos olhos de Deus. E eu conheço pessoas e elas tiveram a audácia, elas tiveram a coragem de mexer no dinheiro de missões e elas pagaram um preço muito alto na vida delas. Pessoas até que morreram porque mexeram no dinheiro de missões, e desviaram para outros fins, não enviou para o missionário, enganou a igreja, né? Então é uma coisa muito séria. Mexe mesmo com o coração, com o Espírito Santo, esse negócio de missões. Então a gente quer recrutar vocês através dessas aulas para que vocês possam realmente ajudar o movimento, ajudar a Escola Atos, ajudar a São Curumim a divulgar missões, e missões direcionadas aos povos não alcançados, tanto do Brasil como de outras nações, né, que nós ainda não conhecemos, mas que existe, para que a igreja ore, chore, interceda, fale o nome dos povos não alcançados diante do Senhor, quando adotarem um povo não alcançado, diante do Senhor falarem o nome, Senhor, envia um missionário para esse povo, desperta alguém na minha igreja para nascer uma vontade de ir a esse povo. Não sei quanto vai ser, o dinheiro o Senhor vai mandar, mas nós queremos que o Senhor desperte jovens que se doem para ir aos povos não alcançados. É uma guerra, é uma batalha, porque cada dia mais os dias vão se abreviando, as palavras do Senhor Jesus vão se cumprindo, as guerras, as fomes, as epidemias estão chegando cada vez mais, mas disso nada importa. De tudo isso, a prioridade do Senhor é que a sua glória, é que o seu nome, é que o seu evangelho chegue até o último povo. Essa é a missão de Deus e nós estamos aqui para cooperar com o Senhor. E aí isso vai ser feito. Então, essa é a missão do Consciência Missionária. Já fizemos, como o pastor Denis aí falou, várias mobilizações em várias igrejas, presbiteriana, cristã evangélica, batista, Assembleia de Deus. Já fizemos uma conferência onde nós unimos todas essas igrejas, né? Fizemos um trabalho em 2 dias, em todas elas, para que a cidade pudesse enxergar que é necessário uma união para o avanço missionário, para quebrar, né, as paredes, vamos dizer assim, denominacionais, que às vezes impede muito do trabalho de crescer, né? Então, estamos aqui. Você pode fazer a sua pergunta
eu posso responder, o Denis também vai responder. Tire as suas dúvidas daquilo que você quer saber para mobilizar a sua igreja, para que ela venha a ser realmente incendiada com o poder do Espírito Santo para fazer missões. Tá bom? Vamos aí, pode perguntar. Olá, pessoal, vou perguntar, não fiquem mudo não. Eu não falo Libras. Vamos conversar. Eu acho interessante. Tem duas coisas que vêm na minha mente sobre essa questão missionária, porque eu estava até encontrando um missionário lá na Beira Rio ontem, e ele é daqui de Imperatriz mesmo. Aí eu estava conversando com ele, eles conseguiram levantar algumas mantenhadoras de fora. Ele foi para Tina, ele é da Missão Além, e voltou de lá. Você até conhece a Missão, você sabe quem é, ele fez consciência missionária uma vez aqui. E diz que aqui em Imperatriz eles só tem uma igreja, o restante é de fora. Mas tem uma cultura diferente aqui. Eu não sei se é de todo o Maranhão, eu não sei se encontra essa cultura em outros lugares, mas para as missões é um pouco mais difícil colocar para frente. Não sei se é a cultura, eu ainda quero descobrir o que é. Mas o que eu tenho percebido é que nasce aqui dentro é uma coletividade nas equipes da Ação por Mim, que é fantástico. Então, a melhor forma que eu consigo descrever é: tem a primeira geração que missionários são enviados por uma cultura diferente, uma língua diferente, como Abraão. Aí tem a segunda geração, como Isaac, que nasce dentro daquela região e fica aí permanente. E a terceira geração é que dá luz como Jacó, ele deu luz para a nação de Israel. Então, houve a primeira despertamento, mobilização do povo de Israel. Então, eu vejo o mesmo sentido de missões, porque o que está precisando hoje, eu estou sentindo que eu posso estar errado, mas eu sinto que missões é um pouco estagnada. De uma certa forma, ela não está conseguindo passar um certo ponto. Fica, tipo, tentando fazer as mesmas coisas das mesmas maneiras e não está conseguindo resultados e fica tentando fazer da mesma maneira, mas não consegue passar daquele ponto. Então, eu acredito que está precisando uma avaliação daquilo que, como funcionava antes, o que está acontecendo hoje, o que não está funcionando, para a gente conseguir juntar forças para ver o que pode funcionar. As simples respostas a resposta que eu posso te dar nisso daí, a simples resposta é o seguinte: eu falo trazendo uma visão ampla daquilo que a gente enxerga, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, alguns que estão aqui. Mas a igreja do momento, essa igreja que nós vemos agora, que é uma igreja que está envolvida no mundo tecnológico, na mídia, nas redes sociais, no glamour, nos eventos, essa igreja hoje é uma igreja que ela deixou de obedecer a Jesus, para ela obedecer a ela mesma. Ela obedece a voz dela mesma. E ela cumpre as metas e a missão dela mesma. A missão de abrir congregação, a missão de ter mais congregação, a missão disso daqui, tal. E ela esqueceu de cumprir a ordem do Senhor Jesus. A ordem, a prioridade é a ordem de Jesus, não é a ordem da igreja. O comando é do Senhor Jesus, o comando não é da igreja. Então, eu vejo por isso, a igreja, assim, ela está se centralizando nela mesma. O centro não é Jesus, o centro é ela mesma. O centro é o homem. E aí, quando ela faz isso, meu amigo, não adianta, não tem método, não tem. Quando ela faz isso, ela vai se perder, ela vai se inchar, ela vai perder a visão. A pior coisa que tem para uma igreja é
é Deus está olhando para o sul, Deus está olhando para o norte e ela está olhando para o sul. É Deus dizendo, eu estou indo para cá, eu sou o cabeça. A cabeça, quem é o cabeça? É Cristo. Quem é o corpo? É a igreja. Mas o cabeça está olhando para ali, olhando para o sul. Mas o corpo está virado para lá, para outro lugar. Ou seja, está indo para outra direção. E não é a direção que a cabeça está querendo ir. Está entendendo? Ou seja, a vontade da igreja está sendo cumprida, mas a vontade do dono da igreja não está sendo cumprida, né? E já existe várias parábolas que Jesus conta a respeito disso, né? Dos empregados e tal, que ele chegou lá, enviou o seu filho, mas os próprios empregados mataram até o filho para ficar com a vinha, né? E aí ele disse que deu ordem para futuramente esses caras que mataram o seu próprio filho vai morrer. É mais ou menos assim a parábola, estou esquecendo onde é que é. Mas é mais ou menos isso, né? Então, ou seja, as pessoas deixaram de pensar no reino de Deus. Isso fala as pessoas, eu falo questão até de liderança. De pensar no reino de Deus para pensar no seu reino. Na sua vontade. No seu. Aí quando ele pensa no seu reino, na sua vontade, já deixa de ser reino, porque reino só existe um, que é o reino dos céus. O restante é império. Império das trevas, império do homem. O reino é de Deus. Então, é isso que está acontecendo. Muito bom. O Rogério levantou a mão, você pode falar aí, Rogério. O ponto aí que o professor falou, né, um ponto importante sobre as igrejas atualmente, né, que se a gente observar mesmo, essa é a realidade. As igrejas, elas estão virando um comércio, né, tipo um comércio, uma disputa, né, uma briga por pontos, por localidade, né, e elas não estão realmente investindo na obra missionária. Eu tenho como eu sou de São Luís e a minha casa continua lá, meu filho está lá. No bairro onde a gente tem a nossa casa, tem mais de quase 10 igrejas do mesmo campo, 2 na mesma rua. E se a gente observar, estão vazias. São vazias. Tem os cultos, mas são vazias. Não tem presença de pessoas. Então, é como o irmão falou, o missionário falou, que eles estão investindo neles próprios, no reino deles, né? Construindo patrimônios para si, né? E não fazendo o ID que o Senhor Jesus mandou, né? Como a missionária também falou, que a oferta que é para ser direcionada, realmente investida na obra missionária, né? Ela está sendo investida em patrimônios próprios, né? E está sendo esquecido realmente o objetivo sobre missões. Pregam missões, mas não vivem missões, né? A realidade é outra. Então a gente tem que lutar para resgatar realmente o verdadeiro sentido e objetivo de missões. O microfone está desligado, Denis. Sim. Desculpa, eu não ouvi. Não, eu ia falar que seu microfone estava desligado. Ah, tá. Mas alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos estar encerrando. Espera. Nós vamos estar trazendo um momento de encerramento. Então, se alguém quiser colocar uma chave de conclusão, uma palavra de conclusão, a gente vai deixar esse momento para poder ouvir de vocês. Denis, eu quero desafiar cada aluno que está aí. Eu posso depois mandar para você um link de uma planilha que eu baixei com nomes de 7.000 povos. Acho que é 7.000, tem bastante, muitos povos que a gente conseguiu baixar lá no projeto Joction, né, que é um site mundial que cataloga os povos não alcançados no mundo.
Esses que eu baixei são praticamente onde é zerado a presença de cristãos, zerado, né? Eu queria passar essa planilha, esse link para vocês, os alunos, cada um chega lá, olhar, escolher um povo de algum país, lá eu ajeitei para o nome do país, né? Você pode, tipo uma planilha de Excel, onde você vai filtrar ali o nome de um país, e ali daquele país tem o nome de vários povos, aí tem a quantidade de pessoas naquele povo lá, não alcançado. E praticamente é zerado, 0% de cristãos ali, né? Então, eu vou passar para o Dens, aí eu queria que vocês, alunos, cada um adotasse um povo. Você pode adotar do Brasil, né, tem vários, ou de algum outro país, mas que você se comprometesse em, em doar alguns minutinhos na sua intercessão e orasse, falando para Deus o nome daquele povo diante do Senhor e pedindo: Senhor, levanta missionário, levanta uma igreja, levanta missionários para ir um dia até esse povo, tá bom? Eu conto com vocês aí nessa intercessão, tá legal? Pode mandar direto no grupo lá, assim, não tem problema não. Você está no grupo, pode estar conversando, passando as informações no grupo também. Ok, Antes ok. de, antes de encerrar aqui, mais alguém quer falar alguma coisa? Muita coisa foi falado. É mais um tempo de troca de experiência, conhecimento. Falando para mais uma pessoa. Tá bom. Boa noite, né? Eu sou o Gabriel. Sim, estamos falando sobre missões, né? Eu, por enquanto, eu não tenho experiência, né, sobre o campo, mas eu sou indígena, né? Eu estou, no momento, estudando aqui no projeto, né? Mas tudo aquilo que eu vejo, né, sobre indo nas igrejas, participando, né, dos cultos missionários, estamos sendo capacitados, treinando, né, para fazer isso a gente. Cada um aluno aqui, mas tudo que vocês falaram aqui eu tô escutando, né? Mas sim, esses pontos são muito importantes, sobre tudo que foi dito aí, mas ainda eu não tenho muito, como que diz, experiência, né? Fora da escola, fora daqui do campo, né? Que ainda sou estudante, né? E eu não tenho saído para fazer esses treinamentos ainda, não. E eu creio que Deus permitindo, quem sabe já para o final do próximo ano, né? Eu estarei fazendo isso, né? Essa excursão como treinamento e capacitação, até mesmo do meu povo ou das outras etnias, né? Só Deus sabe para onde que eu vou, para onde que Ele vai me mandar, né? Se eu vou para minha própria aldeia ou para outra aldeia, né? Tá bom, irmão? Isso que eu queria dizer. Sim, estou feliz por estar aqui com vocês e aprendendo, né? Como é a obra missionária e para até mesmo, quem sabe, né? Para o povo vizinho ou ir para outro país, mas eu estarei aí, né, esperando, né, o link que o irmão irá mandar, né, para estar escolhendo um povo ou uma nação para estar orando cada um por eles, tá bom? Amém. Muito obrigado. Foi muito prazeroso ter você conosco hoje à noite. Então vamos lá, gente. Nessa aula, a gente estava querendo fazer um bate-papo, troca de informação. Foi. Espera, ele tá falando aqui, tá? Então, a gente queria ouvir de vocês um pouco daquilo que você. Foi, para. Ouvindo o que vocês tinham para falar, o que vocês estão aprendendo. E nosso objetivo é que no final deste curso você já vai ter algumas ferramentas para que vocês pudessem executar uma consciência missionária na sua cidade, com as igrejas na sua cidade. A gente está com a esperança que vocês possam fazer em várias igrejas, não somente em uma, mas começar esse diálogo. Então, o restante das aulas, semana que vem, aulas 5, 6, 7, 8, vai ser mais uma conversa voltada para o relacionamento com o pastor, como é que pode ser abordado, quais são as estratégias, porque é muito importante a gente conquistar
os pastores. Então, tem pastores que têm uma visão missionária, tem pastores que não têm, e tem pastores que não sabem o que é missões, não entendem. Então, é uma construção que tem que ser feita. Então, nós vamos dar uma missão para que vocês possam executar como missionário dentro da sua cidade, com as igrejas onde você mora. Então, vai ser utilizado esse momento para que eles possam divulgar a ação por mim. Quem estiver fazendo treinamentação por mim, a gente vai aproveitar o momento para que fica mais fácil conseguir doações, porque essa mobilização depende de a gente conseguir fazer um bom trabalho, uma boa construção de pessoas dentro da nossa comunidade. Finalizando, eu vi um exemplo muito interessante. Todo mundo gosta de jogar futebol, né? Mas nem todos vão poder jogar na seleção brasileira. Então, mas nós, através da nossa organização, do nosso trabalho, nós queremos fornecer um espaço em que a gente possa estar fazendo alguma coisa em missões dentro dessas comunidades onde você estiver morando, para que você possa fazer uma diferença. Nós vamos estar plantando sementes, talvez a gente não vai ver o resultado daqui para amanhã, mas ao passar do tempo, nós vamos estar gerando relacionamentos, gerando uma presença, fazendo contato, fazendo vínculo. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos ver a nossa nação, a nossa cidade abrindo o coração para que teologia e missiologia pode namorar e casar novamente e permanecer juntos até Jesus voltar. Se fica separado, Jesus não volta, não. Uma preocupação... Os teólogos, eu sou teólogo também. Um dos maiores teólogos que teve na Bíblia foi Paulo, e ele casou bem tudo, porque às vezes falta a visão, essa visão dessa prioridade que a gente está falando, que não é despertar nessas pessoas, eles vão estudar sem esse olhar de Cristo, né? Esse olhar de querer expandir o reino. Eles vão estudar com o pensamento de adquirir formação bíblica, de adquirir teoria bíblica, ou então fazer suas próprias teorias e etc. Mas quando a pessoa ela vai estudar a Bíblia ou estudar outros livros ou artigos teológicos com a visão de expansão do reino, tudo muda. Então, é aquele negócio, se não tiver a visão, é por isso que é importante, né, o discipulado, desde pequenininho, aquela pessoa que aceitou Cristo, ali foi discipulada, como Jesus fez com os discípulos, ensinando eles, na prática, né, como a gente mesmo já conversou, né, que o povo de Israel, o povo judeu, um povo tribal. Jesus ensinava na prática para eles, né, o povo tribal aprende assim na prática. E aí Jesus ensinava para eles, na prática, ali, desde quando eles aceitaram a seguir a Jesus, e eles nasceu a visão. Então, hoje em dia não é assim. A pessoa, praticamente, ela vai para a igreja e diz que aceitou Jesus, mas muitas pessoas, até mesmo o próprio discipulador, não tem a visão missionária, ou a visão de plantar ali no coração daquela pessoa um amor por ganhar almas, por ganhar vidas, por compartilhar o evangelho. E assim vai, em cadeia, cara, em cadeia. Uma vai fazendo outra até chegar ao ponto de que tem igrejas que pessoas que não conhecem, nunca ouviu falar de missões, não sabe que é povo não alcançado, não se envolve. Então, precisa nascer a visão, e aí nós somos chamados para isso, para perturbar esse povo, para que eles amem missões. Não é isso aí? Eu penso assim. Mas a própria teologia em si, ela tem a conexão toda missionária. Toda a Bíblia, de capa a capa, é empurrando você a falar de Deus, a proclamar o reino de Deus, de capa a capa. Entendeu? Agora, se a pessoa que ela com seus próprios conceitos faz uma tese, ou então ela
ela se perde na letra, como o Paulo falou, né? A letra mata, né? Mas o espírito ele vivifica. Entendeu? Falta visão. É só visão. Amém. Nós vamos ter outros momentos na frente para discutir, trocar ideias, ter mais conversas mais profundas nesse sentido. Mas eu fiz uma postagem hoje e nessa postagem o Billy Graham, todos conhecem o Billy Graham, né? O evangelista Billy Graham é o maior evangelista que morou. Meu tio. Oi? Billy Graham, meu tio, foi meu tio. É. Aí ele falou que os americanos nativos estão sendo como um grande gigante dormindo. Ele está acordando. Os povos originários serão os próximos grandes evangelistas que irão alcançar a América para Cristo. Aí eu pergunto, por que somente América? Por que não global? Então eu acredito que os povos indígenas estão se levantando com uma terceira onda para começar a entender e ter essa troca de intercâmbio, troca de experiência, troca de conhecimento. E não é o missionário individual, mas é o missionário coletivo, que eu vejo que vai fazer a diferença. Amém. Essa troca de experiência, conhecimento, intercâmbio em outros lugares, um indígena indo para um lugar, outro indo para outro lugar, fazendo intercâmbio, fazendo um trabalho junto. Eu acredito que os próprios indígenas, a terceira onda, vão alcançar os não indígenas. Por que eu pergunto para muitas pessoas indígenas, por que os indígenas não pegam ação por mim, que é o trabalho com as crianças indígenas, por que não pega essa ideia e leva para as cidades próximas? Os povos indígenas têm muita dificuldade com as cidades aos próximos, tem muitas portas fechadas, mas é o meio de construir, né? Relacionamentos, construir conexões com pessoas, construir pontos de conexão. Então eu faço essa pergunta: por que a igreja não indígena apoiar equipes indígenas para dar o suporte e o apoio necessário? Vai para mama. Estou conversando aqui. Pode ajudar aqui, logo. Então eu acredito que é muito importante que essa visão, essa ideia que é abraçado, que é um conceito muito difícil, os brancos, né, que a gente fala, não entendem porque nós estamos muito divididos por linhas geográficas, a gente está dividido por linhas políticas, mas os povos indígenas não vivem isso. Por quê? Porque a gente vê Cucama no Brasil, Cucama no Peru, Cucama em Colômbia. A gente pergunta, cadê as linhas que dividem eles? Não tem linhas, não tem essa divisão interna. E eu preocupo porque eu vejo igrejas sendo plantadas nas aldeias, que tem 2, 3 ou 4, e é a maior divisão que eu estou vendo acontecendo nas próprias comunidades. Porque um não vai visitar outro, outro não vai visitar outro, não está tendo intercâmbio. E eu me preocupo por isso. Então, qual é a resposta? Qual é o meio para frente? Eu não sei, mas missões agem no coração. Missões é uma coisa muito importante para que os próprios indígenas se tornarem a maior agência missionária no mundo, para que eles pudessem treinar, direcionar, equipar a próxima geração de missionários indígenas e não indígenas. Por que vocês não têm essa capacidade? Você tem. Os indígenas têm essa capacidade. Só falta nós conseguirmos juntar dessa conversa e procurar um meio para frente para ver o que pode funcionar. Para que o maior gigante que está dormindo acorda. Tem que acordar. Então, nós estamos aqui para abraçar e apoiar a terceira onda missionária, que são os próprios indígenas, para fazer aquilo que não poderia fazer. E nós estamos aqui para servir justamente por essa causa. Irmão Jairo, você levantou a mão várias vezes, pode falar.
Um ponto aí que você falou sobre os indígenas sair para evangelizar os brancos, né? Ano passado eu tive uma experiência assim meio constrangedora quando eu fui conversar com um pastor para apresentar sobre a ação Curumim. E aí o pastor me ouviu e logo depois ele foi falar que a igreja tem esse projeto de missões, tem esse projeto de missões, tem esse, tem esse, tem esse. Apresentou uns 10 projetos de missões, mas que nenhum é executado, né? E aí, no final, ele perguntou, e os indígenas vão vir para cá para evangelizar, é? E aquilo ali chega, queimou por dentro, né? Eu fiquei calado, respeitando a posição dele como pastor, porque eu poderia perguntar, mas por que não? Né? Por que não? Já que o branco não faz, os indígenas não podem fazer, né? Porque eles são capazes de fazer também. Eles são seres humanos igual a nós, igual a mim, só que eu fiquei calado. Então, muitas das vezes, o preconceito e essa separação, essa linha, né, que separa, é os próprias lideranças brancas, né, os líderes evangélicos do branco, que não dá oportunidade para os indígenas sair da sua zona para evangelizar os brancos, né? Eles querem ir para evangelizar os indígenas de uma forma distorcida, diferente, né? De maneira só que querer conhecer a cultura, querer conhecer como eles vivem lá, mas de capacitar, ensinar, preparar realmente o povo indígena, eles não têm essa visão, né? Então, a diferença é essa bem aí, que muitas das vezes são os brancos que faz essa barreira, mas graças a Deus que a Escola Atos, a irmã aí da IMA, né? Da IPA, lá do Rio de Janeiro, e outras escolas têm tido essa visão de capacitar e preparar os povos indígenas para o campo missionário. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Tem sido um tempo maravilhoso. Gostaria de poder. Eu acho que a gente pode ir a noite toda, mas infelizmente, nosso compromisso de amanhã e até para dormir, a gente precisa ter o momento de encerrar. Irmão Wallace, você pode finalizar esse momento de oração? Amém. Liga a câmera, Assim, se puder. rapaz, sou muito feio, que negócio é esse? Vocês vão se assustar. Pera aí. Ei, cara, eu sou de São Luís também, viu? Sou Ludovicense, da Gema. Tá? Eu sou também da Gema de lá. Pois é. Sou de São Luís aí. Tá bom, Beleza. gente. Então, foi um prazer estar com vocês. Anotem aí as perguntas, dúvidas, para depois vocês poderem perguntar lá no grupo, né, Den? Anotem as perguntas que vocês precisam e aceitem o desafio, tá? Aceitem o desafio, façam no seu contexto, né? Daquilo que você pode fazer, mas faça, não deixe nada sem ser feito, não. Cumpra a missão. Vamos orar? Vamos orar? Hoje eu encontrei Hoje, rapidinho, eu fui no supermercado, né? Aí eu saí do carro, aí veio uma jovem, né? Ela disse assim mesmo, posso orar por você? Aí eu disse, e eu posso orar por você? Aí ela disse, pode. Eu disse pra mim. Aí ela disse, não pode, não, oro por mim, eu oro por você, você ora por mim. Tá bom. Aí eu perguntei, que você é de onde? Eu estou fazendo missões aqui na cidade. Eu disse, você está fazendo missões aqui na minha cidade? Uma cidade como a nossa aqui, Imperatriz, que, sei lá, tem mais de trocentas igrejas, né? Aí eu ia fazer missões aqui, tudo bem. Aí eu disse, peraí, vou orar para Jesus te mandar para os povos não alcançados. Porque lá tá precisando de missionário, né? Aqui não tá precisando, não. Eu orei por ela, aí ela nem orou mais por mim, eu orei por ela e mandei ela para os povos não alcançados. Eu quero fazer missão aqui na cidade, rapaz. Cheio de aldeia aí que não tem missionário e negócio de fazer missões aqui na cidade. Isso não existe. Mas vamos orar, né? Vamos orar e agradecer a Deus, né? O Denis, que é esse jovem abençoado por Deus aí, bastante cheio de ideias, né? Visão. E eu tenho certeza que essa união, parceria nossa, Consciência Missionária, a Escola Atos e com vocês,
vai dar muitos frutos mesmo. Algo vai acontecer, creia que o Espírito Santo está trabalhando nisso e vai ter muitos frutos, vai ter muitos frutos. E vai ser rápido, porque existe uma parábola de Jesus que ele conta a respeito de como é que é o reino de Deus, né? Que o cara lançou a semente, aí numa noite só, no outro dia já estava pronta para ser colhida. Durou só uma noite, foi muito rápido o crescimento. Então, assim, também é o reino de Deus, as coisas do reino de Deus também. A gente pensa que é devagar, mas é rápido. Vamos crer que é rápido, tá bom? Então, vamos orar. Vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos entregar esse momento na tua presença, Senhor Deus, esse encontro. Sabemos que algumas pessoas, ó Pai, que estão conosco, estão começando também nessa ideia de missões, outras estão se apaixonando, Pai, outras, ó Deus, estão sendo edificadas a cada dia. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abra a nossa consciência, a nossa visão, no nosso interior, no nosso íntimo, para a gente compreender e ter a tua visão, o teu olhar. Nos ajuda, Senhor Deus, quando estiver lendo a tua palavra, entender em nosso espírito a tua vontade e que a gente consiga passar para outras pessoas com todo amor e com toda misericórdia, toda compaixão, para que elas também possam entender esse amor que nós temos por missões. Nossos pastores, nossos líderes, aqueles que estão superiores a nós, e eles possam entender e compreender esse amor e também se apaixonar junto conosco por missões. Que esse projeto venha dar certo em todo lugar e que o Senhor derrame um avivamento, ó Pai, nos nossos corações e nos corações daqueles que irão nos ouvir. Deus, te agradeço por tudo, abençoe o Dens, sua família, e abençoe a família de cada um que está aqui e não deixe acontecer nada de mal, mas sim nos guie, Pai, para cumprir a nossa missão na hora certa, no tempo certo e debaixo da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem estiver assistindo no nosso canal do YouTube, se você quiser fazer parte ou acessar os nossos treinamentos, no link embaixo, escolaatos.org, você pode entrar, acessar, fazer sua inscrição, fazer parte desse treinamento no futuro. Nós estaremos realizando mais vezes. Deus te abençoe, dá uma boa noite para cada um de vocês e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar novamente. Até o próximo. Amém. Falta uma música, né? Vamos preparar isso para a próxima.